O juiz Jonas da Conceição Silva, da comarca de Tomé-Açu, ouviu nesta quarta-feira pela manhã os acusados pela morte do advogado Jorge Guilherme de Araújo Pimentel e o empresário Luciano Capácio, encerrando assim a primeira fase do processo. Dependendo dos elementos apresentados, os acusados poderão sentar no banco dos réus ainda este ano. Um dos acusados é o ex-prefeito de Tomé-Açu, Carlos Vinícius de Melo Vieira, que na época do crime governava o município. Aqui na sala de audiência da comarca de Tomé-Açu não foi permitida a entrada da imprensa. Lá dentro está sendo decidido se os acusados irão ou não sentar no banco dos réus. A audiência foi acompanhada pelo advogado André Tocantins, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direitos de Defesas das Prerrogativas dos Advogados, que entende existirem elementos suficientes para que os acusados sejam levados a júri. O advogado de defesa do empresário Luciano Capácio, Rodrigo Godinho, também acredita na sentença de pronúncia dos réus, apesar de entender que algumas testemunhas deixaram dúvidas em seus depoimentos. Para a promotora Brenda Melissa Fernandes, da primeira vara de Promotoria de Justiça, não existe dúvida quanto ao envolvimento dos acusados, mas mesmo que ocorra o pronunciamento, os réus ainda poderão apelar quanto à decisão. A defesa de Carlos Vinícius, o advogado Kleber Lopes, acredita que seu cliente seja impronunciado, pois não há elementos mínimos para pronunciamento que leve os réus ao banco do júri. Essa primeira fase do processo se dá exatamente para isso, para verificar se há elementos mínimos que possam autorizar o julgamento perante o Tribunal do Júri. O Código, a lei, estabelece que quando esses elementos não existem, a solução que a lei dá é que eles sejam impronunciados, de modo que a defesa, diante do que já se produziu até agora, diante do que temos autos, a defesa está muito tranquila e confiante na justiça do Pará. O advogado Jorge Guilherme de Araújo Pimentel foi brutalmente assassinado em Tomé-Açu, nordeste do Pará, no dia 2 de março de 2013. Ele e o empresário Luciano Capácio foram assassinados em uma emboscada articulada por pistoleiros, quando as duas vítimas jantavam em um restaurante no centro do município.